Esse é o pôster do documentário Francesco, exibido recentemente no Festival de Roma. O filme, acho que dá para perceber, é sobre o Papa Francisco e deve demorar um tanto para estar disponível para o público, porque ele apenas começou a fazer a sua tradicional peregrinação pelos festivais. De qualquer forma, antes mesmo de estar disponível ao grande público, esse filme é notícia por toda parte. O pontífice defendeu leis de união civil para casais do mesmo sexo. Papa Francisco diz que casais homoafetivos têm direito à união civil. Segundo ele, nenhum homossexual deve ser descartado ou infeliz por isso, e que é preciso criar uma lei de união civil para que todos sejam legalmente contemplados. Um filme lançado hoje traz uma declaração do Papa Francisco em defesa de leis que protejam a união civil de homossexuais. No documentário Francesco, o Papa diz que os homossexuais são filhos de Deus e têm direito a ter uma família. E afirma: o que temos que criar é uma lei da união civil. Essas seriam as palavras mais claras do pontífice sobre o tema, desde que foi eleito em 2013. A gente não tem como reproduzir o trecho do documentário em que o Papa diz isso, porque o filme, como eu disse, ainda está nos festivais. Então o melhor que a gente pode fazer é reproduzir a fala do Papa. Ele teria dito: as pessoas homossexuais têm o direito de estar em uma família, são filhas de Deus, ninguém deveria ser excluído ou ficar infeliz por isso. O que devemos criar é uma lei de convivência civil. Deste modo, são assistidos legalmente. E aqui estamos nós, celebrando o fato de que o Papa disse o óbvio. Acontece que de quando em quando a obviedade deve mesmo ser comemorada. Consta que no filme Francesco, o Papa liga para um casal homossexual que escreveu uma carta para ele. Na carta, o casal, que é católico, diz que tem vergonha de ir na igreja com os 3 filhos, porque nessas ocasiões, quer dizer, quando eles vão para a igreja, eles sofrem discriminação. O Papa então liga para essa família e pede que ela compareça sim à paróquia. A agência France Press classificou esse como um dos momentos mais emocionantes do filme. E aí, de novo, as imagens que você está vendo aí não tem nada a ver com o que eu estou narrando, porque não se pode mostrar na internet trechos de um filme que ainda está rodando os festivais. Enfim, em meios mais retrógrados, normalmente chamados de conservadores, o Papa foi acusado de estar tentando mudar a doutrina católica. Aí, quem saiu em defesa dele foi o diretor do documentário, que se chama Evgeny Afnevsky. É um russo naturalizado americano e eu rezo para estar falando o nome dele certo. Acho difícil, provavelmente eu estou errando. Para a agência Reuters, o diretor disse: ele, o Papa, não estava discutindo a doutrina, ele não tentou mudar a doutrina. Ele estava falando sobre pessoas que basicamente têm permissão para ter as mesmas liberdades que todo mundo. Ele não estava discutindo a doutrina da igreja, ele não tenta mudar a doutrina da igreja, ele estava dizendo que as pessoas não deveriam ser discriminadas. E a comunidade gay deve ter direitos iguais como todos os outros. É o que ele estava tentando apontar. Acho que o que acabei de ver foi tirado de contexto e, ao mesmo tempo, esse é o único problema que as pessoas encontraram nesse filme. Eu, como cineasta, estou muito triste, porque acho que o mundo precisa de esperança agora. O mundo precisa de positividade. Os gays não devem ser julgados nem marginalizados. Essas foram algumas das respostas que o Papa Francisco deu a jornalistas durante o voo de volta ao Vaticano depois da Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil. O Papa falou durante 1h20 com os jornalistas. Ao contrário do antecessor, Bento XVI, ele não sabia de antemão o teor das perguntas. Quando perguntado sobre a homossexualidade, o Papa respondeu: se uma pessoa é gay, procura Deus e tem boa vontade. Quem sou eu para julgá-la? E a boa vontade, mas quem sou eu para judicá-la?
Essa primeira declaração do Papa sobre esse assunto foi dada em uma resposta a Ilse Scamparini, da Globo. Note que quem sou eu para julgar deixa margem para muita interpretação. Um retrógrado, quer dizer, conservador, poderia pensar, tipo, bom, ser gay continua sendo errado aos olhos da igreja, mas o Papa, que é um cara legal, ele não julga. Só que aí, em 2016, o Papa Francisco dobrou a aposta. O Papa Francisco voltou a defender o respeito aos gays e a condenar a discriminação. Francisco disse que a igreja deve pedir desculpas, não só aos gays que tenham sido ofendidos, mas também aos pobres, às mulheres e às crianças exploradas com o trabalho forçado. Com essa declaração, o que ficou claro é que errada está a igreja ao discriminar e ao incentivar a discriminação. Mas nem tudo mudou tanto assim. 2 anos depois, em 2018, aconteceu o Encontro das Famílias, na Irlanda. Algumas famílias católicas, incluídas na comunidade LGBT, não puderam participar. E aí aconteceram protestos, claro. Pretendemos, a uma só voz, reunir-nos coletivamente na comunidade para dizer que queremos uma voz dentro da própria Igreja. Fazemos parte da Igreja, temos a nossa fé e queremos partilhar esta fé com o mundo, disse um dos ativistas da causa LGBT. A Igreja Católica é uma instituição com mais de 2.000 anos de história. Ela é a instituição mais antiga do mundo e ela anda devagar. Até para reconhecer os próprios erros, a Igreja é lenta. Galileu Galilei ousou dizer que a Terra gira em torno do Sol, o que contrariava a crença do clero. Foi condenado por um tribunal eclesiástico. A igreja demorou 350 anos para absolver o cara. Em relação à causa LGBT, o mesmo atraso sempre se fez valer. Basta olhar para aquilo que o Papa Bento XVI andava dizendo em 2012. Papa Bento XVI denunciou o que chamou de poderosas correntes políticas e culturais que tentam legalizar o casamento de pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos. As declarações foram feitas num discurso para bispos de vários estados do centro-oeste americano. Na semana passada, o estado de Maryland legalizou o casamento entre homossexuais. Em janeiro, Bento XVI disse que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é uma ameaça à humanidade. 1 ano depois disso, veio o Papa que se negava a julgar a comunidade LGBT. 8 anos depois daquela declaração lá do Bento XVI, a igreja já está dizendo que a comunidade LGBT tem direito de ser feliz. Os conservadores, ou então retrógrados, eles se irritam. Tipo esse aí é o Steve Bannon, o estrategista da extrema-direita que articulou a campanha de Donald Trump. Hoje em dia, ele está dedicado a destruir o papado de Francisco. Ele quer colocar um papa tão retrógrado quanto ele lá no comando da igreja. The administrative apparatus of the church has to be changed. Are you feeling confident that after you help bring pretty significant political change to the United States, that you can also impact change here? Absolutely, no doubt. As falas recentes de Francisco devem sim despertar fúria e ódio. Resta torcer para que o Papa tenha um plano para lidar com isso e para continuar fazendo a igreja avançar. Até aqui, ele está indo bem. Muito obrigado por ver este vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e para homenagear quem ama. Hoje a gente vê aí o Radamés com uma mensagem para Fabiana. Diz ele: Fabiana, minha princesa, ao contrário de muitos, eu sonho em ver contigo a rotina do dia a dia. Pois contigo, pagar contas, ir ao mercado, a reunião do colégio, comprar remédio para dor de barriga, sempre será o trabalho de um artista
artesão ao moldar a contínua e eternamente sua obra-prima com toda a técnica e afeto que é capaz de expressar, tornando-a mais perfeita e mais poderosa, desconhecendo o limite. Dessa história só se pode saber o começo, pois o fim pertence aos segredos do cosmos. Te amo, meu amor. Beijo, gente. Valeu!